Amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso estudo de hoje, olhando ainda para o tema o senhorio de Cristo, suas implicações práticas para a vida toda. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 7 a verso 10. Lucas 17, de 7 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terás de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe era ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra, fortaleça o nosso coração com a verdade do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, rogamos, Pai, a tua bênção, tua graça sobre nossas vidas, mediante a operação do teu Santo Espírito em nossos corações. Que a tua palavra fale ao nosso coração, guie, Senhor, nossas vidas, nossas decisões, nossos pensamentos. Ajude-nos, ó Pai, a obedecer-te, a honrar-te. Fala conosco, ó Deus, por meio, ó Pai, da palavra santa, inspirada do Senhor, que ela possa, ó Deus, nos guiar numa vida de santidade e obediência a Ti, ó Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, em cada área do nosso viver. Rogamos isto em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Irmãos, nós temos visto sobre o senhorio de Cristo e o nosso alvo é olhar para as implicações do senhorio de Cristo sobre todas as coisas e sobre nossas vidas em cada uma das áreas das nossas vidas. Isso inclui aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, o nosso modo de trabalhar, de constituir família, tudo da vida cristã sob o senhorio de Cristo. Não há uma área sequer que não esteja debaixo do senhorio de Cristo. Semana passada nós vimos como a encarnação nos aponta ou nos mostra uma forma mais ampla do senhorio de Cristo sobre nós, como igreja. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Em segundo, porque Ele, como homem perfeito, cumpre aquilo onde Adão fracassou, né? Na ordenança do nosso Deus, de que Adão dominasse e governasse sobre todas as coisas, Adão falhou. Cristo, como segundo Adão, foi perfeito e agora ele domina como o nosso representante, né? Ele governa sobre todas as coisas. Então ele é duplamente Senhor de todas as coisas, Senhor de nossas vidas. Hoje o nosso objetivo é olhar para as Escrituras e ver algumas razões bíblicas por que nós devemos obedecer a Cristo. Por que nós devemos obediência a Cristo como Senhor? O texto que nós acabamos de ler fala da obediência a Cristo como um dever simples. E se nós fizermos bem aquilo que o Senhor nos ordenou, não estaremos fazendo mais do que o nosso dever. É o nosso dever obedecer a Cristo e honrar a Cristo como Senhor. Então vamos para as razões por que nós devemos obedecer a Cristo. A primeira delas está ligado ao que nós vimos na semana passada, o senhorio universal de Cristo. Esta é a primeira e a mais alta das razões por que nós devemos obedecer a Cristo. As Escrituras nos mostram que porque Cristo venceu, quando Ele encarnou, Ele viveu de modo santo, porque Ele venceu, porque Ele cumpriu a vontade do Pai, morrendo, sendo sepultado, ressuscitando ao terceiro dia, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, como herdeiro, agora ele é o dono de todas as coisas. Então, o universo está sob seu domínio. Paulo fala sobre isso em Efésios, no capítulo 1, em Filipenses, em Colossenses, ele repete a mesma ideia de Efésios. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, diz que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas
pelo qual ele também fez o universo, então ele é o dono de todas as coisas. Nós, como seus servos, nós então somos mordomos dentro da criação. Tudo o que ele fez está sob o seu domínio e sob nossa responsabilidade em certa medida. Por isso, tudo o que nós fizermos deve ser para servi-lo. A obrigação de servir é uma obrigação geral para todos os homens. Toda a humanidade deve obediência a Cristo como Senhor. Mas nós sabemos que devido à rebeldia do pecado no coração do homem, nem todos os homens são obedientes ao senhorio de Cristo. Mas a obrigação de servir a Cristo é mais evidente na igreja, mais evidentemente aplicada à vida dos cristãos. O apóstolo Paulo apresenta a si mesmo como servo de Cristo. E a palavra servo nas Escrituras ameniza, de certo modo, o sentido original da palavra. A palavra original, a palavra doulos, que implica um escravo que trabalha sob obrigação, que tem dever de trabalhar sem ganhos. O único ganho que ele tem é moradia e alimento. Então ele serve por obrigação. Ele não serve por um salário. Então a palavra-chave para serviço nas Escrituras, a mais usada no Novo Testamento especialmente, é essa, doulos. Então nós somos doulos do Senhor Jesus, nós somos escravos do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus. Essa palavra tinha um uso ordinário na sociedade judaico-romana, e esse uso comum significava exatamente aquele escravo que não tinha direito sobre sua própria liberdade. Ele servia a um senhor até que encontrasse libertação, até que pudesse ser livre, se isso fosse possível. Certamente na lei judaica ele poderia ser libertado no ano do jubileu. Havia também o direito romano, que dava o direito do próprio escravo, da família, comprar a liberdade daquele escravo. Então ele tinha que servir por obrigação até que fosse libertado. Nós, como servos do Senhor, servimos por dever, servimos por obrigação, porque Ele é nosso Senhor. E nós agora servimos porque fomos libertados. Então nosso dever a Cristo é ainda maior, porque Ele nos libertou, nós devemos a nossa libertação a Ele. Então nós somos servos eternamente, servos para sempre do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda grande razão é a dignidade do próprio Cristo. Então, mais uma vez, nós precisamos olhar para dois aspectos da dignidade de Cristo. Cristo é digno de honra e de obediência porque Ele é Deus. Antes mesmo de se encarnar, nós vimos isto no último estudo, Ele é Deus e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando Ele encarnou-se, e por causa de sua plena obediência, ele é o nosso representante, aquele da nossa raça, que se destaca entre todos. Ninguém da raça humana tem as qualificações, a santidade, a justiça, a obediência plena como Cristo tem. Então, ele é digno em dois aspectos. Ele é digno porque ele sempre foi Deus, e ele é digno por ter se encarnado e vivido de modo reto, justo, digno, se tornando Senhor sobre todas as coisas, se tornando herdeiro de todas as coisas. Então, Cristo é digno de obediência e de honra. Mas o que aconteceu? Que na sua encarnação, nós vimos, por exemplo, o profeta Isaías descrevendo isso no capítulo 53, que ao invés de ele ser atraído por sua dignidade, ele foi desprezado. Nós vimos que ele, verso 2, por exemplo, de Isaías 53, que ele não tinha qualquer aparência ou formosura, que nós olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse ou que nos atraísse. Verso 3 nos diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens ou entre os homens, foi um homem de dores, que soube o que é padecer, ele tinha o seu rosto causava vergonha, o seu rosto causava desprezo, as pessoas escondiam o rosto dele não fizemos caso. Então essa é a descrição. O Cristo, que tem toda a dignidade, na sua encarnação foi desprezado.
Mas o Senhor, em Isaías mesmo, promete que quando ele desse a sua alma na morte, entregasse a sua alma na morte, que ele atrairia para si a humanidade, né? Ele atrairia para si a igreja. Então nós vimos em João, no capítulo 12, verso 32 e 33, ele mesmo falando: e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ele mesmo destaca isso, que nós vimos em Isaías, no final do capítulo 53, que ele se alegraria com o fruto do seu penoso trabalho, porque ele redimiria a muitos e esses seriam atraídos a ele. Então, a primeira razão é o senhorio universal de Cristo. A segunda razão por que nós devemos obedecê-lo é a sua dignidade intrínseca, a sua dignidade que ele sempre teve, por ser Deus e por ser homem perfeito. Terceira razão por que nós devemos obedecer a Cristo como Senhor: o nosso amor por Ele, que não tem origem em nós mesmos. Nós lemos nas Escrituras, em 1 João 4,19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele mesmo nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, que se nós o amamos, nós guardaremos os seus mandamentos. Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, amar a Cristo e obedecer a Cristo é a mesma coisa, de acordo com o que Cristo nos ensina em João 14,15. Amar a Cristo e obedecer a Cristo está profundamente amarrado, entrelaçado. Se você diz amar a Cristo, mas não o obedece como Senhor, você nega o seu amor. Se você diz obedecer a Cristo, mas demonstra não amar a Cristo, você nega a Cristo como Senhor. Então, nós precisamos demonstrar isso numa vida prática, mostrando amor prático em todas as coisas que Ele nos ordenou. Se me amas, me obedeces. Esta é a verdade de Cristo Jesus. Nós vimos Ele resumindo, aliás, reproduzindo aquele resumo que nós temos em Deuteronômio 6 sobre o amor a Deus, em Mateus 22, 37 e 38. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, amar a Deus de uma forma ampla, abrangente, é nosso dever. Cristo é Deus. Por isso, nós devemos amá-lo como Senhor, de modo abrangente. Isso implica amá-lo em todas as áreas de nossa vida. Não há qualquer aspecto de nossa vida que nós não devamos agir em conformidade com a vontade de Deus por amor a Cristo. Então, nossa obediência deve ser por amor a Cristo. Então, vejamos: reconhecimento do senhorio universal de Cristo, reconhecimento da dignidade de Cristo e reconhecimento do nosso amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro, deve ser razões para nos levar à obediência a Cristo como Senhor. Quarta razão para obedecer a Cristo como Senhor é porque servir a Cristo é servir a Deus. Então, implica em servir as três pessoas da Trindade. Nós servimos a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós servimos a um Deus de caráter trinitário. Nós não podemos ignorar isso. E à medida que nós obedecemos a Cristo, nós honramos ao Espírito e demonstramos o nosso amor a Deus como Pai. Então, as três pessoas da Trindade são honradas na nossa obediência a Cristo. Então, essa é a quarta razão por que nós devemos obedecer a Cristo como Senhor. A Cristo, o Senhor, é que estamos servindo, mas enquanto servimos a Cristo como Senhor, servimos ao Pai e servimos ao Espírito Santo. Nós fomos criados, nós fomos feitos para a glória de Deus, e quando servimos a Cristo, servimos a glória de Deus. Então, esta é a quarta razão por que nós devemos servir a Cristo como Senhor. Quinta razão por que nós devemos servir a Cristo como Senhor é a alegria de servir. E a alegria de servir a Cristo. Mais uma vez nós voltamos naquela discussão sobre dever, né? E alguns podem se sentir constrangidos pelo fato de ter que servir a Cristo por dever.
e alguns dizem, eu prefiro não fazer tal coisa a Cristo, se não for por amor e alegria, se for só por dever eu não vou fazer, mas nós devemos servi-lo por dever. Sim, esse é um fato. Mas o serviço, o dever cristão é um dever que vem carregado de alegria, né? E nós vimos no Salmo o salmista nos chamando a servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cânticos alegres. Então nós podemos servir com alegria. É diferente daquele escravo que serve um tirano, que serve por dever, por obrigação. Mas ainda assim, Paulo, ao orientar os servos em Efésios e também na carta aos Colossenses, Pedro também fala isso na sua segunda carta, que nós devemos servir uns aos outros, servir o nosso chefe, né? Como ao Senhor. E por isso servir como ao Senhor implica servir com alegria. Ainda que o Senhor seja um tirano, ainda que o chefe seja ruim, mas nós servimos como servindo ao Senhor e não aos homens. Então servir com alegria é uma das razões, né? A alegria de servir, aliás, é uma das razões por que nós servimos ao Senhor. Veja o que o Senhor nos diz em João 15, no verso 11 e 12. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu também os amei. Então Cristo nos ordena a cumprir os seus mandamentos para que a sua alegria seja completa em nós. Ele nos dá a sua palavra, nos dá os seus mandamentos para que os cumpramos, para que a sua alegria seja completa a nós. Então, além de podermos servir a Cristo com alegria, a alegria de servir, a alegria vem como uma recompensa do próprio Cristo. O próprio Cristo alegra o nosso coração por nós o servirmos bem, o servirmos de acordo com a sua vontade. Então, se nós entendemos a vida cristã como um peso, se nós entendemos alguns mandamentos como ordenanças pesadas, nós não entendemos ainda o que é a alegria de servir a Cristo como Senhor e precisamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a descobrir a alegria de servir a Cristo como Senhor. É tão profundo isso que alguns servos do Senhor não consideraram a própria vida. Eles perderam a própria vida alegremente por causa do Senhor, por causa do serviço ao Senhor. Veja o que é registrado em João 12, versículo 25 e 26. O próprio Senhor Jesus dizendo: quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida, ou que ama menos a sua vida, ou a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então o Senhor Jesus, aqui em João 12, nos chama a atenção para esse serviço alegre, esse serviço com alegria, ao ponto de, se necessário, entregar a própria vida para o Senhor Jesus. Então essa é mais uma razão porque servimos a Cristo como Senhor. Mais uma razão, nós servimos a Cristo Senhor porque Ele é infinitamente sábio. Nós servimos porque Ele tem sabedoria para guiar nossas vidas. E se Ele é infinitamente sábio, se Ele tem toda a sabedoria, como nós vimos no livro de Provérbios, Ele é a própria sabedoria, a sabedoria de Deus, nós devemos então servi-lo com alegria, com prazer, porque a nossa vida será conduzida de modo sábio. Colossenses 2, versículo 2 e 3, nós vimos Paulo descrevendo Cristo como aquele que tem os tesouros da sabedoria para nós, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo fala dos tesouros da sabedoria e do conhecimento escondidos em Cristo, né? Então, ele é o portador da verdadeira sabedoria,
do verdadeiro conhecimento. Então, segui-lo é a melhor e mais sábia maneira de viver. Obedecer a Cristo é o modo mais sábio de viver. Nós devemos obedecê-lo, servi-lo, porque ele é sábio, e se nós queremos viver de modo sábio, nós vamos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Esta é a maneira correta, esta é a maneira sábia e esta é a maneira que honra a Deus. E por falar em honrar a Deus, apresentamos mais uma razão porque nós devemos obedecer a Cristo como Senhor, a glória do próprio Deus. O que diz a nossa primeira pergunta dos catecismos? Qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Esta é a vida cristã vivida na sua mais plena realização, ou no máximo da plenitude. Quando nós vivemos honrando a Deus, glorificando a Deus como nosso Pai e desfrutando dele, ou deleitando-se nele. Então, quando nós temos nosso deleite em Cristo, nosso prazer em Cristo, nós glorificamos a Deus como Pai e desfrutamos do amor do Pai, desfrutamos do próprio Deus. E assim cumprimos o propósito principal para o qual nós fomos criados. Então, a glória de Deus deve ser uma grande motivação para o serviço dos crentes. Os crentes do primeiro século, eles entregavam a sua vida sem nenhuma preocupação. Se fosse necessário morrer, como por exemplo os apóstolos, de todos os apóstolos, o único que teve uma morte natural na velhice foi João. Os demais todos foram executados, todos foram mortos por causa do Evangelho. E as descrições que nós temos nos registros históricos, alguns dos registros nós temos nas Escrituras, como a morte de Tiago, eles entregaram suas vidas sem nenhuma preocupação de que estavam perdendo alguma coisa. Pelo contrário, eles entendiam que eles estavam glorificando a Deus, glorificando a Cristo como Senhor. Estevão, o diácono, quando entregou a sua vida por causa do Evangelho, foi apedrejado em praça pública, ele olha para o céu e vê a glória de Deus, e ele se gloria naquilo, de estar morrendo pela glória de Deus. Então, a glória de Deus é algo maravilhoso. Nós devemos fazer tudo para a glória dele. Apocalipse 21 e 22 nos descreve como será a vida quando Cristo voltar, nos glorificar, consumar todas as coisas. E ele diz que lá, no novo céu, na nova terra, não haverá necessidade de luz do sol, nem das estrelas, pois a glória de Deus iluminará aquele ambiente. E aí, Apocalipse 21 descreve Cristo como a lâmpada ou luzeiro que ilumina aquele ambiente. Então, a glória de Deus brilha através de Cristo. Se nós buscamos a obediência de Cristo, nós estamos, deste modo, glorificando a Deus, o nosso Pai. Então, quando obedecemos a Cristo, a glória de Deus é exaltada, a glória de Deus é percebida na nossa obediência a Cristo. Então, nós precisamos buscar honrá-lo, servi-lo de todo o nosso coração, pois Deus é glorificado na nossa obediência. Mais uma vez, nós precisamos lembrar que Deus deve ser glorificado nas coisas mais simples da vida do crente, como nos diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, qualquer outra coisa inclui todas as coisas da vida cristã. Mais uma razão, e esta é a última razão que nós vamos ver hoje, aliás, não última, penúltima razão, que é a realização. A realização como servo, Quando nós falamos de realização pessoal, nós geralmente pensamos que a realização pessoal é algo egoísta, Mas nós precisamos pensar que nós fomos criados para nos realizarmos em Deus. Nós acabamos de citar a primeira pergunta do nosso catecismo, que diz que nós devemos glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, Então, o desfrutar dele inclui
sentir-se realizado em fazer a vontade de Deus. Ou seja, é sentir que nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Não é aquela realização egoísta, não é aquele senso de realização que se eu não conseguir fazer aquilo que eu gostaria de fazer, eu me sinto inútil, baixa estima e coisas desse tipo. Mas é o entendimento de que nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Veja o que Paulo diz, aliás, Lucas, né, que registra em Atos, no capítulo 14, versículo 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Então veja que primeiro nós percebemos que a vida cristã é uma vida de tribulações. Nós temos tribulações. E aí, em 1 Tessalonicenses 3, 4, mais uma vez nós somos lembrados disso. Né? Paulo diz, pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu. Então somos afligidos. Mas mesmo diante de toda a aflição, nós temos a promessa de alegria exultante, como nós lemos em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 6 ao 8. Pedro diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então veja, Pedro está dizendo que nós devemos exultar naquilo que fazemos, exultar com alegria indizível e cheia de glória. Então a realização na vida do crente, na obediência a Cristo como Senhor. Então quando nós obedecemos a Cristo, o nosso coração é tomado de alegria pelo fato de que estamos percebendo que estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Glorificar a Deus e ter prazer em Deus, o desfrutar do nosso Deus. Este último tópico, esta última razão pela qual nós devemos obedecer a Cristo como Senhor, é um tanto controversa no meio cristão, que é o medo do inferno, o terror do inferno. Alguns dizem, ninguém deve servir a Cristo por temor do inferno, por terror do inferno. Todos devem servir a Cristo por amor, por obediência, por zelo. Não pode ser por dever, nem por medo, nem por terror do inferno. Mas talvez seja porque nós não entendemos ainda o significado ou o que é de fato o inferno. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é o inferno. Em primeiro lugar, o que não é, né? O inferno não é a casa de Satanás, não é a residência dele. E em segundo lugar, o inferno não pertence a Satanás. O inferno pertence a Deus e o inferno é um lugar que o próprio Deus criou para a punição, para o castigo dos desobedientes, dos rebeldes, inclusive Satanás e os seus anjos. Então, essa visão popular, essa crença popular de que o inferno pertence ao diabo, é o reino de Satanás, lá ele manda e desmanda, e lá todos obedecem a ele, é a casa dele. Isso é uma ideia que não parte das Escrituras. As Escrituras falam de um inferno criado por Deus como um lugar de punição para os desobedientes. Inclusive, Satanás será lançado no inferno, no lago de fogo, para ser punido pela sua desobediência e pela sua rebeldia. E outra coisa a respeito do inferno. Nós precisamos entender que Deus é glorificado na punição dos injustos no inferno. E quando nós pensamos no inferno como sendo aquele lugar onde a justiça divina contra
as impiedades, contra as rebeldias, é plenamente aplicado por Deus, nós temos que pensar num lugar que deve sim causar temor, pois a justiça de Deus, o castigo de Deus, o juízo de Deus deve provocar um temor santo em nossos corações. Por isso, servir a Cristo por temor do inferno não é algo estranho nas Escrituras, né? Nós vimos, por exemplo, o que ele ensina em Mateus 13 sobre o inferno. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam, os escandalosos, né, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então a gente vê a justiça de Deus sendo aplicada no inferno e os justos resplandecendo a glória de Deus nos céus. Não há nada de ilegítimo em temer a Deus olhando para a doutrina do inferno, né? A doutrina do inferno é para causar temor no nosso coração, de fato, né? Cristo não pregaria essa doutrina se ela não tivesse o objetivo de provocar temor no coração dos ouvintes, de mostrar para eles que Deus é um justo juiz, que não haverá nenhuma coisa errada que não será castigada pelo nosso Deus, que não será punida pelo nosso Deus. Graças a Deus que as nossas falhas, os nossos erros já foram punidos em Cristo, mas os erros dos ímpios serão punidos no inferno. Mas o inferno deve sim provocar temor, mesmo no coração do crente, porque o inferno a doutrina do inferno, né? É a verdade que mais evidencia a justiça de Deus aplicada. E quando nós olhamos para um Deus justo, um justo juiz, aplicando sua justiça aos impenitentes, isso deve provocar temor em nosso coração. E aí, por causa desse temor, nós devemos lembrar de uma outra coisa, de olhar para o inferno e lembrar, de lá eu fui livre. Eu fui livre do inferno. E isso deve aumentar em meu coração mais temor por Cristo, mais temor pelo Senhor, amor, devoção, obediência, porque eu fui livre da condenação do inferno. A gente não costuma olhar para a doutrina do inferno deste modo, né? E nós deveríamos olhar para a doutrina do inferno com mais zelo, com mais cuidado, deixar essas visões construídas no senso comum, essas crendices a respeito do inferno, e ler o que as Escrituras dizem sobre o inferno. Então nós vimos aqui múltiplas motivações que nos levam a servir a Cristo como Senhor. Nós devemos servi-lo com todo amor e com toda dedicação. Nós poderíamos pegar essas motivações ou essas razões e colocá-las dentro de 3 áreas, como faz o autor John Frame, 3 perspectivas, na verdade, né? A primeira perspectiva é a normativa, e assim nós olhamos para Cristo como Senhor, aquele que determina as normas de vida. Nós somos guiados pelas normas que Cristo como Senhor estabelece para nós. A segunda é a existencial, né? A ideia de que Cristo presente conosco, ao nosso lado, nos encoraja, nos motiva, nos instiga e nos concede graça para que possamos obedecê-lo. E a terceira é a perspectiva situacional, ou as situações em que Cristo nos coloca, né, para que nós possamos obedecê-la. Deixa eu ler um trecho do livro que nós temos estudado, falando sobre essas 3 perspectivas, e eu creio que vai esclarecer um pouco mais. A perspectiva normativa foca as normas em nossa ação. No presente caso, a norma é a autoridade de Cristo como Senhor universal. A perspectiva existencial foca a pessoa e as motivações. A motivação, nesse caso, é o amor por Cristo, o zelo. Por fim, a perspectiva situacional foca a situação. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que melhor pode promover a glória de Deus? Que é o objetivo supremo de cada situação. Então, a lei de Deus,
A motivação do coração e a situação ao nosso redor são esses ambientes que nós devemos observar, ou as características que nós devemos observar, buscando glorificar a Deus em todas as coisas. Obedecer a Cristo é o nosso objetivo, é o nosso dever, e se nós fazemos bem, não fazemos mais do que o nosso dever como servos dele, né? Quando devemos terminar a nossa carreira, deveríamos terminar a nossa carreira dizendo: servo inútil que sou, porque fiz apenas aquilo que me era devido. E por mais que fizermos, mais teremos que fazer, né? Não é suficiente ainda para honrar ao Senhor como Ele é digno de ser honrado. Por isso, pense nisso, no modo como você obedece à lei de Deus, o modo como você guia as suas motivações no serviço a Deus, o modo como você aproveita as circunstâncias, as situações para glorificar a Cristo. Pense nisso e aplique isso para toda a sua vida. Você tem diversas razões para honrá-lo, para obedecê-lo como Senhor. Obedeça ou glorifique-o em sua vida. Que Deus te abençoe a nós todos como igreja. Nós sejamos uma igreja que de fato glorifica e honra ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bendito e amado Pai, graças te rendemos pela palavra do Senhor, que o Senhor acabou de nos instruir através dela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para a obediência, nos faça lembrar das razões que temos, das muitas razões que temos para obedecer a Cristo, e nos dirija, Senhor, nessa obediência. Converte nossos corações a Ti dia a dia, Senhor. Dá-nos, Senhor, mudança de mente, de coração. Guia-nos, Senhor, numa obediência sincera ao Senhor, de modo que Cristo seja glorificado em nossas vidas e assim também o Senhor, Deus, nosso Pai e o Espírito Santo da promessa sejam honrados através da vida do teu povo, ó Deus. Abençoe-nos, Senhor, dá-nos tua graça, continue visitando o teu povo, abençoando aqueles que estão em aflições, derramando sua graça sobre a vida de cada um e ajudando para que cada um, mesmo nas dificuldades, nas aflições, possam glorificar a Cristo como Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe, derrame sua graça sobre suas vidas, sobre os seus lares. Em nome de Jesus. Amém.